E aí rapaziada, como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje estou trazendo o episódio 9 da história, A Jornada Sem Fim. Mas antes de nós começarmos o capítulo de hoje, eu queria divulgar o canal de um amigo meu. Peço que passem lá para dar uma força, principalmente agora que ele está de volta com os vídeos. O link do canal dele vai estar aqui na descrição do vídeo. E só isso, gente, fiquem com o vídeo de hoje. E até a próxima. Uma nova geração que aparece a cada tempo. Pessoas que se destacam por seu nobre sentimento. Andarilhos sempre com suas armas empunhadas. Uma incrível geração de mestres na espada. A cada suor derramado por anos de treinamento, a cada corte de espada demonstram os seus talentos. Por suas habilidades que são muito conhecidos. Apenas quando os veem todos já sentem o perigo da nova geração. Prodígio atualmente ao salvar aquele garoto, um amigo como presente. Mostra a todos o título, o nome de seu poder. Grande bondade no coração, todos ali vai proteger. Um poder gigantesco de inimigos sente dó. Com sua força em batalha, espadas viram pó. Anos como cavaleiro sem nem sacar a espada. Oponentes contra ele, isso não leva a nada. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Por anos de glória, uma família muito respeitada. Inimigos em batalha perecem as suas espadas. Cavaleiros cuja bondade é contida no coração. Por tudo e todos, sempre presentes por sua nação. Ike olhou para o lago cristalino a alguns metros à sua frente, refletindo sobre sua luta contra Luke. Fazia algumas horas desde o corredor. Ele achou um lugar, e depois de confirmar que ninguém o estavam seguindo, ele entrou no reino do imortal de Jade Violeta. Depois de refletir um pouco sobre sua luta, ele fechou seus olhos e as imagens da parte do básico do volume da essência apareceram em sua mente. Ele começou a analisar e encontrar suas falhas na luta contra Luke, comparando com as imagens em sua mente, e começou a corrigi-las. Algumas dezenas de minutos se passaram, e que ficou no mesmo lugar com olhos fechados. Posteriormente, ele abriu seus olhos e pegou a espada que tinha trazido junto, e que olhou para ela com olhos brilhando. Antes ele sentia que sempre faltava alguma coisa, mas não tinha certeza do que era, e agora, depois de analisar a luta com Luke, ele finalmente compreendeu o que faltava. Aquele 1% que faltava para completar uma das 3 partes do volume da essência. Essa coisa faltava era chamada de o ritmo de tudo. Esse estado tinha a ver com a mente e não com as habilidades, poderia se considerar um divisor de águas. Dominando tal estado, um espadachim poderia cortar aço como uma espada de ferro enferrujada. Isso era algo impossível para um espadachim comum. A palavra ritmo de tudo soava extremamente complicada, mas se usasse outra palavra para tornar mais simples a descrição desse estado, a palavra seria foco. Sim, era algo muito simples. Mas, mesmo que parecesse simples, ainda era muito difícil de aprender. Para as pessoas comuns, se concentrar completamente sem qualquer distração e se concentrar apenas em um único objeto era difícil. Entretanto, quando conseguissem este feito, elas teriam uma sensação muito diferente. Essa sensação era chamada de ritmo de tudo. Era esse estado que faltava para Ike. Muitos espadachins, depois de vários anos de treinamento contínuo, conseguiram finalmente entrar nesse estado. Esse estado era um gargalo intransponível para inúmeros espadachins. Geralmente, os espadachins precisavam brandir suas espadas inúmeras vezes até conseguir concentrar-se sem distrações. Entretanto, Ike não precisava disso. Ele cultivou durante quase toda a sua vida, e o cultivo precisava de foco. Então, entrar nesse estado era um pedaço de bolo para ele. Ike fechou seus olhos e se livrou de tudo que era desnecessário em sua mente. Depois de alguns segundos ele entrou no estado de foco. Em silêncio, ele abriu os olhos. Seus olhos azul e safira não demonstravam nenhum traço de distração.
Tudo entre os céus e a terra estava silencioso. A única coisa que ele conseguia ouvir era seus batimentos cardíacos. Esse estado era muito estranho. Com esse estado ele conseguia observar claramente o seu entorno e não havia nenhum pensamento surgindo em sua mente. Uma diferença do cultivo, que ele teve que dividir sua mente entre controlar a energia absorvida e guiar ela para refinar seu corpo, e ao mesmo tempo ele tinha que repetir o mantra do lei do corpo imortal em sua mente. E ele tinha que fazer isso sem nenhuma distração ou pensamento desnecessário. Assim, dividindo sua mente em dois, comparado com focar em duas coisas ao mesmo tempo, focar em apenas uma, era um pedaço de bolo. Uma diferença do cultivo corporal. Esse estado era algo que ele poderia estender para o ambiente. E que começou a se focar em observar seu entorno. Parecia fraco, mas conseguiu ouvir como a água ondulava minimamente. Ele pegou um pedaço de papel do seu bolso. Era uma pequena carta da sua mãe, desejando boa sorte no acampamento. Essa carta veio junto das suas roupas na mochila que Emma mandou. Ele pegou sua espada na mão direita, e pegou o pedaço de papel e o lançou no ar. No momento seguinte, Ikki de repente brandiu sua espada em um corte limpo em direção ao papel. O papel não foi cortado. Querer cortar um papel comum era uma coisa simples, mas querer usar uma espada afiada para acertar um papel sem cortá-lo era o reino que buscava. Se eu quiser que a espada corte algo, então ela irá cortar. Se eu não quiser que a espada corte algo, então não vai cortar. Esse é o estado perfeito da parte do básico descrita no volume da essência, disse Ikki pegando sua carta do chão e colocando no seu bolso novamente. Depois de guardar sua carta, ele começou a brandir sua espada, e continuou a treinar. Cada técnica básica da espada seu era além de perfeito, sem aberturas, sem falhas. Cada balanço era as técnicas simples da espada. Era simples, mas profundo. No final ele praticou por 5 horas sem nenhum descanso. Ikki estava cheio de suor em um estado ofegante. Era a primeira vez que ele tinha treinado tanto. Quando ele cultivou seu corpo, ele fez isso sentado, enquanto absorvia a energia do mundo. Ele continuou praticando as mesmas técnicas básicas da espada, até cair no chão sem forças para levantar. Mas, um sorriso de satisfação estava presente em seus lábios. Esse sorriso era o sorriso mais lindo do mundo. Qualquer um que visse, ficariam em estado atordoado. Depois de descansar o suficiente, ele se sentou de pernas cruzadas em forma meditativa. Ikki fechou seus olhos. Em sua mente um pouco do conteúdo do manual da essência apareceu. Antes dele treinar seu estilo espadachim, ele escolheu ao treinar a parte do verdadeiro. Escolher seu próprio caminho. O grande Dao é a origem e fonte de todas as coisas. Pode ser traduzido de muitas maneiras diferentes, incluindo o caminho/estrada/método. De acordo com o taoísmo, é o princípio absoluto subjacente ao universo, combinando em si os princípios do Yin e Yang, significando a forma, ou código de comportamento, que está em harmonia com a ordem natural. No cultivo, os cultivadores geralmente tentam obter insights sobre o Dao, o que pode dar a eles poderes sobrenaturais ou até mesmo controlar aspectos do mundo natural. Um desses Dao é o Dao da espada. O grande Dao da espada ou o caminho da espada é o destino escolhido por todos aqueles que escolhem a espada como sua arma. A espada de um verdadeiro espadachim é como uma extensão de seu próprio corpo. Quando uma pessoa conhece realmente a si mesmo, entendendo seu comportamento e caráter, ele decidirá seguir um caminho. Assim como qualquer caminho, ele deverá seguir firmemente essa estrada, nunca a deixando, pois apenas ela será capaz de levá-lo ao final desejado. O caminho é uma lei, uma regra imposta a si mesmo que jamais deverá ser descumprida. O caminho é uma força ilusória, uma força sem forma ou qualquer tipo de poder.
No entanto, ao mesmo tempo, ele é uma lei invisível capaz de punir aqueles que o descumprem. Cada pessoa tem o seu próprio caminho da espada. O caminho da espada é o espelho da personalidade de cada pessoa. Quando uma pessoa alcança o nível do autoconhecimento no seu caminho da espada, ele buscará uma evolução, buscando se tornar um só com sua espada. Após escolher um caminho, uma pessoa deve seguir firmemente seu caminho. Não existe certo ou errado, bonito ou feio sobre o caminho de alguém. Se o caminho de alguém for do massacre, mesmo que ele mate inocentes, se sua cabeça estiver plena e sem peso, com a certeza de que ele está em sincronia com seu caminho, nada irá acontecer. No entanto, se uma pessoa trilhar o caminho da paz, por alguma razão, optar por fazer justamente o contrário de seu caminho, causando calamidades, sua mente ficará pesada e seu caminho danificado. Assim como qualquer lei, sempre que descumprida, uma punição deverá ser aplicada. Apesar de não possuir nenhuma força ou energia, o caminho da espada ao mesmo tempo é uma das coisas mais aterrorizantes para qualquer guerreiro que o descumpre. Quando uma pessoa se desviar do seu caminho, ele possui apenas 3 escolhas: destruir seu próprio caminho, abandonando tudo que construiu e recomeçar. O poder do Dao da espada, caminho, é misterioso e intocável. A pessoa que optar por permanecer em um caminho que já foi destruído, assim como um carro em uma estrada para o vazio, está destinado ao fracasso. O destino daquela pessoa será aos poucos afetado, a pessoa começará a ficar doente com frequência, sua força cairá rapidamente com o tempo e seu corpo ficará cada vez mais fraco. Depois de algum tempo, essa pessoa morrerá de fraqueza, ou morto por alguém mais forte. A redenção completa, reconstruindo seu caminho através da força de vontade. Esse é um método que só é feito por pessoas que jamais admitirão a própria derrota e, diferente daqueles do segundo caso, buscam a todo custo retornar ao seu caminho, ao invés de continuar forçadamente. Os tipos de caminhos do grande Dao da espada possuem variações praticamente infinitas, pois cada pessoa irá levar o mundo em que vive de uma maneira diferente. No entanto, existem aqueles caminhos mais fortes e rápidos de se evoluir, assim como de entendi-los. No entanto, essa facilidade nem sempre os fazem os mais fortes. Os nomes em cada caminho não devem ser levados ao pé da letra, e sim de acordo com a justiça e moralidades de cada pessoa, sua maneira de ver o mundo. Não existe uma lei definitiva, a lei é a moral própria de cada pessoa a meu caminho. Pensou que terminando de ler a introdução da parte verdadeira do volume da essência. Ele abriu seus olhos e olhou para a espada no seu colo. Existia infinitos caminhos. Cada um desses caminhos era um reflexo da pessoa. Ele parou para refletir sobre si mesmo e seu objetivo. Posso não ter muitas lembranças da minha vida passada, mas eu sei que sempre adorei ler as histórias sobre transcendentes que viajam para outros mundos e ficam mais poderosos, olhando para cada um deles. Eu lembro que já sonhei em voar alto nos céus, beber vinho com divindades e pegar alguns demônios apenas para me divertir com eles, lembrou Ikki calmamente. Eu tinha um sonho, algo que não poderia realizar naquele mundo. Agora que tenho oportunidade de cumprir ele, não vou parar por nada. Chegará um dia em que o céu vai se despedaçar por minha causa, a terra entrando em colapso, o sol, a lua e estrelas mudando, tudo por minha causa. Um dia vou estar acima de todos, aonde apenas minha vontade seria suficiente para apagar a própria existência e a inexistência. Aonde apenas o movimento causal do meu dedo vai ser suficiente para apagar o multiversos inteiros de infinitas realidades. Não importa quanto tempo leve, vou realizar esse objetivo. Finalmente pisei nesta estrada, definitivamente colocaria todo o meu esforço para andar ainda mais longe. Para mim, essa estrada contém muito significado, pensou Ikki apertando sua espada no seu colo, sua expressão era resoluta.
Uma ilusão de um caminho sem fim apareceu na sua frente. Esse caminho era um pouco embaraçado, e que continuou a refletir sobre como ele é. Ele parecia não ver o caminho ilusório na sua frente. Eu sou uma pessoa egoísta, não me importo com o que os outros pensam, eu sou implacável. No nível de que, se tivesse que matar o mundo inteiro para cumprir meu objetivo, eu faria isso sem hesitar. Se fosse a mulher mais bonita da existência impedindo meu caminho, eu a mataria sem misericórdia. Se fosse os deuses, eu os mataria sem piedade. Se fosse os demônios, eu os mataria de uma forma completamente imperturbável. Isso é o quanto eu sou implacável, não importa quem estiver no meu caminho. Eles são apenas ossos secos para mim pisar até chegar ao ápice no caminho ilusório. O cenário aonde poderia se ver uma vaga imagem de uma estrada, ficou vermelho, uma névoa de sangue cobriu ele inteiro. Junto a uma aura real e autoritária, como se um imperador supremo tivesse esperando no fim do caminho. Eu sou uma pessoa que ama viver o momento, sabendo claramente que a vida é tão importante quanto o meu objetivo de chegar ao ápice. Se eu chegasse lá, sem viver ao máximo, eu seria apenas uma casca vazia. Por isso eu amo cada momento, pois eles são importantes na vida de uma pessoa. Ninguém nasce impiedoso, ninguém nasce para ser cauteloso e astuto. Tudo isso é causado pelas experiências de vida de alguém. As experiências são o que faz a vida valer a pena. Tanto as ruins, porque nós aprendemos algo com elas, quanto as boas, aonde faz a vida ter sentido. Ao decorrer do caminho, sombras de dragões e fênix poderiam ser vistas. O caminho também parecia menos embaraçado, como se quase tivesse sido transformando em realidade. A estrada agora poderia ser vista claramente, era dourada como se fosse feita de ouro, o cenário continuava vermelho como sangue, apenas, a névoa não estava mais tão densa. E que ficou refletindo sobre cada ação sua, desde quando nasceu a esse mundo, quando encontrou Percy pela primeira vez, o decorrer da sua vida, o incidente no museu, sua chegada no acampamento, tudo. Horas de reflexões, fizeram tudo para Ikki se tornar mais claro. Ele pensou no seu caminho da espada, já que ele sabia o suficiente sobre si mesmo. Se fosse escolher sua arma favorita, sem dúvida seria a espada. E ele possuía o melhor manual da existência do caminho da espada. Por que não fazer um novo objetivo? Ser o melhor espadachim da existência. A espada pode ser um meio para ele conseguir cumprir seu objetivo, mas não seria mais interessante ele se tornar o melhor no manejo dela? Um golpe sendo suficiente para cortar registros ao meio. Um golpe sendo suficiente para cortar todos os conceitos do mundo, realidade, morte, vida, reencarnação. Um golpe de espada para cortar tudo. Um fogo acendeu no coração de Ikki, quando ele pensou nisso. Esse fogo queimava e ansiava para o dia que ele chegaria nesse nível no manejo da espada. Ansiava pelo Dao da espada. Certo, a partir desse ponto, meu coração no Dao das artes marciais e principalmente nos Sword Dao será como o sol, a lua e as estrelas, imortais e inextinguíveis. Minhas artes marciais e meus Sword Dao não vão parar por aqui, vão se perpetuar até o infinito. Meu caminho não será restringido por nada, eu vou estar acima de tudo, não apenas de pessoas ou criaturas, mas até mesmo do mundo. Leis, regras, limitações não devem existir no meu caminho. Eu não tenho um caminho da espada adequado para mim, eu sou o conceito do próprio caminho, eu faço o que quiser. Seguindo minha vontade, e enquanto minha vontade permanecer inalterada, minha espada será invencível. Declarou Ikki em seu coração, com olhos afiados como duas lâminas divinas. Uma resolução que duraria eras estava presente em suas pupilas azuis sáfiras. Era como se nada pudesse impedir ele de realizar seu objetivo, assim que essa declaração foi feita em seu coração. Tudo mudou no reino do imortal de Jade Violeta, que estava sempre calmo. O tempo parou.
A realidade cessou. A criação calou-se. O poder aquietou-se. O destino se apavorou. A eternidade se amedrontou. A lógica padeceu. O real morreu. O irreal nasceu. O reino do imortal de Jade Violeta, que era sempre calmo, experimentou todos esses fenômenos. Isso incluiu Ikki, que pela primeira vez na sua vida ele viu uma fração do seu poder futuro. Ele ficou chocado com o que vivenciou em apenas alguns segundos. O tempo se congelou no primeiro instante depois da sua declaração. A realidade parecia se quebrar no momento seguinte. Em um instante que durou uma eternidade, ele viu infinitas realidades diferentes, todas elas eram do mundo de Percy Jackson. Ikki viu infinitos outros filhos de Poseidon. Um foi traído por todos e jogado no Tártaro, outro foi morto pelo Minotauro antes de chegar no acampamento, até era uma garota que ficou com Luke. Todas as realidades tinham algo em comum, ele não estava nelas. Depois desse instante em que ele viu um pedaço de infinitas realidades, ele viu o silêncio absoluto de toda a criação. Ele não tinha certeza se era real ou falso. Era como se não houvesse som em nenhum canto da existência. Em seguida, ele viu uma silhueta sentada em um trono no meio do vazio, literalmente. A silhueta passava um sentimento de impotência, como se ela fosse o próprio conceito do poder. E nada que alguém fizesse prejudicaria esse ser, qualquer poder contra ele seria inútil. Posteriormente, ele viu o destino se quebrando. Mais especificamente, era uma representação do destino. Eram infinitas cordas com destinos determinados, elas estavam sendo destruídas por uma corda dourada, várias se ligaram à corda dourada e seguiram seu caminho lado a lado. E que então viu a própria representação da eternidade, que era o vazio. O nada estava tremendo, como se tivesse encontrado seu pior pesadelo. Ele em seguida viu a lógica de cada registro se quebrando. Tudo foi jogado em caos. Apenas ele não sabia se era uma ilusão ou um conjunto de realidades diferentes. Tudo que era real foi morto, nada além dele sobreviveu. Tudo que antes que era irreal foi apresentado em sua frente. Esses fenômenos duraram alguns segundos, mas para Ikki parecia uma eternidade. Um a um, do mais básico ao mais complexo, do mais comum ao mais raro, tudo ficou em total silêncio. A realidade ruiu de cima a baixo, o véu que separava o irreal do real caiu. Foi então que Ikki viu seu caminho. Mais precisamente foi como se tudo à sua volta fosse substituído por ele. Com uma estrada dourada sem fim que se estendia no horizonte, ela parecia ser feita de ouro puro em um cenário vermelho. O céu desse cenário era estranhamente estrelado, e as estrelas brilhavam intensamente. Uma leve névoa de cor vermelha cobriu um pouco do cenário, e que viu sombras de dragões e fênix, entre vários outros animais místicos que eram considerados deuses em algumas mitologias, como Seiryu, King Long, o dragão azul, Suzaku, Shukiao, o pássaro vermelho, Byakko, Baio, o tigre branco e por fim Gengu, Xuanwu, a tartaruga negra. Essas sombras se estendiam por todo o caminho. Ele também sentiu uma aura cheia de supremacia emanado do seu caminho, como se ele tivesse acima de tudo. Então, esse é meu caminho, disse Ikki respirando fundo para acalmar seu coração, e sua mente chocada dos fenômenos que ele presenciou. Com um olhar calmo e confiante olhando para a estrada dourada sem fim, Ikki deu o primeiro passo no seu caminho. 170 horas depois, quase 2 horas no mundo real, Ikki abriu seus olhos. Eles pareciam estar mais profundos, além de parecer um oceano calmo, parecia um abismo sem fim que engolia tudo. Ele assimilou o seu Dao da espada. A partir de agora, Ikki apenas tem que compreender o seu caminho aos poucos, ao mesmo tempo em que treina suas habilidades com a espada e cultiva um manual da lei imortal da espada ancestral. Já que meu Dao não possui limitações e é sem fim, vou chamar de Dao cósmico sem fim, em inglês Cosmic Dao.
O cosmo é o universo em seu todo, ou seja, é tudo aquilo que existe. No meu Dao, ele representa todos os caminhos do Dao da espada diferentes, já que eles são como estrelas no vasto universo sem fim. Eu posso usar todos esses caminhos sem limitações. A parte do sem fim é exatamente como o nome sugere. Meu Dao não possui fim. Contanto que eu queira, eu posso continuar avançando infinitamente, disse Ikki calmamente. Seus olhos brilharam de satisfação. Uma coisa que ele nunca foi bom, era em nomear algo, mas agora ele se superou. Ikki analisou seu corpo em busca de alguma mudança. Primeiro seus meridianos pareciam brilhar como estrelas, ele percebeu que eles eram literalmente parecidos com estrelas, a energia passava por eles muito mais suavemente que antes, e de alguma forma, eles estavam incontáveis vezes mais duráveis. Seu Dantian teve uma mudança drástica, agora ao invés de ter apenas um núcleo branco e um pequeno núcleo dourado, era como uma pequena galáxia ilusória, onde apenas os dois núcleos mencionados anteriormente eram reais. Esses dois núcleos estavam no meio da galáxia, como se fossem o centro dela. O branco parecia a Lua, e o dourado parecia um satélite que orbitava à sua volta. A energia do núcleo branco parecia estar nutrindo essa galáxia e ela lentamente estava começando a se tornar real. Outra mudança qualitativa foi que ele tinha quebrado através do 22º ciclo até o 23º da segunda camada da sua técnica de cultivo corporal. Seu corpo estava bem mais forte que anteriormente. Depois de ver suas mudanças, Ikki ficou um pouco animado. Ele sorriu levemente, pegando a espada na sua mão, ele se levantou. Deve ter mais algumas horas no reino do imortal de Jade Violeta. Já me recuperei do cansaço do treinamento de 5 horas sem descanso. Vou aproveitar o resto do tempo e melhorar minhas habilidades de espada, pensou Ikki olhando para a espada na sua mão. Ele pensou em que técnicas aprender. No manual da lei imortal da espada ancestral em sua mente existem literalmente infinitas delas. Bem, até compreender minha intenção da espada. Vou usar Tobuzan Jeki como um substituto, e essa técnica também vai me ajudar a melhorar minha base na esgrima, disse Ikki com a mão queixo de uma forma pensativa. Tobuzan Jeki é uma técnica simples. Ao brandir uma espada em alta velocidade, o espadachim criaria uma lâmina de vácuo de ar comprimido, ou simplesmente criando fortes ventos com golpes de espada. Isso era conhecido como um ataque voador. A cor destes ataques varia entre os usuários, tais como azul, verde, roxo, etc. Mesmo sendo uma técnica simples, seu poder de destruição não era brincadeira. Um fraco Tobuzan Jeki poderia cortar uma casa ou um navio. Um forte Tobuzan Jeki poderia cortar uma montanha ou um iceberg e até mesmo uma ilha. Se o usuário for forte o suficiente, até a Lua e os planetas podem ser cortados. Com o uso do foco, ele poderia brandir sua espada em alta velocidade, criando uma lâmina de ar comprimido. Isso era o Tobuzan Jeki. Esse ataque poderia ficar mais forte com oscilações mais fortes e mais rápidas. O estado Fokadok que aprendeu anteriormente não era necessário para produzir o Tobuzan Jeki. No entanto, eles estavam intimamente ligados. Os dois se complementavam. Com mais foco, mais o usuário pode comprimir o ar. Ikki comprimiu o ar em sua espada e a brandiu. Uma energia afiada como uma lâmina tomou forma de lua crescente com cerca de 5 metros. Sua cor parecia cósmica, era parecida com o céu noturno cheio de estrelas. Essa lâmina voou em direção à lagoa. Assim que acertou a lagoa, espirrou água. A lagoa se dividiu em dois com um corte limpo, por alguns instantes, antes de voltar ao normal. Com o uso do foco, ele poderia brandir sua espada em alta velocidade, criando uma lâmina de ar comprimido. Isso era o Tobuzan Jeki. A cor da lâmina voadora era diferente para cada espadachim. O que eles iriam produzir era determinado pelo caminho que eles seguiram.
A cor do ataque de Ikki era uma pequena representação do seu caminho. Do seu inglês Cosmic Dawn. Pelas próximas horas, Ikki começou a treinar a técnica Tobuzan-Geki. Não foi difícil para ele aprender, mostrando mais uma vez seu talento assustador. Depois de horas de treinamento, uma energia afiada como uma lâmina, em forma de lua crescente cortou através do ar. Ela parecia o céu noturno, cheio de estrelas brilhantes. Seu tamanho era de cerca de 15 metros. Então posso comprimir o ar 3 vezes com facilidade, mas 4 vezes não parece fluir bem ainda, disse Ikki soltando um suspiro cansado. Além de treinar a técnica Tobuzan-Geki, ele treinou suas técnicas básicas de espada. Ele pensou em treinar o nível intermediário e criar seu próprio estilo de espadachim, mas decidiu contra isso por enquanto. Suas habilidades aumentaram drasticamente, com toda certeza seu talento para a esgrima era assustador. Ikki ponderou por alguns segundos, ele estava pensando em uma ideia. Se ele usar seu estado de foco, que era seu estado normal atualmente, ele conseguiria controlar seu charme? Seus olhos brilharam com essa ideia. Ele tentou controlar seu charme magnético e conseguiu. Ele ainda era incrivelmente bonito, a tal ponto que palavras por si só não bastavam para descrevê-lo. Seu cabelo preto como breu estava caindo pelas suas costas como uma cascata, e seus olhos azuis safira eram tão brilhantes quanto estrelas, incrivelmente atraentes. Suas roupas eram pretas como sempre, elas eram suas favoritas. O seu corpo, que possuía um encanto magnético, onde nenhuma criatura viva poderia reprimir o desejo de olhar para ele ou ficar profundamente atraído por ele, tinha sumido, e que se viu capaz de controlar seu charme completamente. Um sorriso brilhante apareceu em seu rosto. Era o sorriso mais belo e perfeito do mundo. Faria até os seres que não possuíam sentimentos, como os autômatos sem emoção, serem afetados. Se ele usasse seu charme junto, seria incontáveis vezes mais efetivo. Ao ponto, para lá será difícil até imaginar. Ikki aproveitou o resto do tempo no reino do imortal de Jade Violeta. Ele continuou treinando sua esgrima. Ele começou a treinar a parte intermediária do volume da essência. Ele tentou incorporar vários estilos para criar um para ele, e depois de horas de tentativas e falhas ele criou um estilo de esgrima que combinava perfeitamente com ele. O motivo de Ikki ter feito um progresso tão grande foi por causa dos infinitos estilos em sua mente. Ele pegou algumas partes de cada estilo que se adequasse a ele, e misturou todas essas partes criando seu estilo de esgrima. Ele chamou de Myriad Sword Style, Nine Mysteries of the Dawn. Assim que ele completou seu estilo de esgrima, ele o treinou até seus braços doerem. Seu estilo espadachim era uma mistura de todos os estilos mais poderosos da existência, com todas as falhas removidas. Era muito adequado a uma pessoa perfeccionista como Ikki. Depois de horas, ele conseguiu completar totalmente seu estilo espadachim. Ele estava encharcado de suor, mas ele sorriu satisfeito. Ele tinha completado a parte intermediária do submanual da essência. Pelo menos 50% dela. Os outros 50% da parte intermediária eram ele criando uma técnica principal que serviria como base para todas as outras técnicas do seu estilo espadachim. Ikki já pensou em como criar sua técnica principal, mas o tempo no reino imortal de Jade Violeta estava prestes a acabar, por isso ele desistiu por enquanto. Era sexta-feira à noite. Após o jantar havia muito mais agitação que de costume. Finalmente, era hora da captura da bandeira. Quando os pratos foram levados embora, a trombeta de caramujo soou. Todos os campistas se postaram junto às suas mesas. Os campistas gritaram e aplaudiram quando Annabeth e 2 de seus irmãos entraram correndo no pavilhão, carregando uma bandeira de seda. Tinha cerca de 3 metros de comprimento, reluzindo em cinza, com a pintura de uma coruja em cima de uma oliveira.
Do lado oposto do pavilhão, Clarice e as amigas entraram correndo com outro estandarte, de tamanho idêntico, mas vermelho berrante, com a pintura de uma lança sanguinolenta e uma cabeça de javali. E que estava parado no canto da mesa de Hermes. Seus olhos brilharam de satisfação. Ele estava controlando seu charme e consequentemente sua própria presença. Foi um alívio não receber vários olhares desconfortáveis. Não que ele se importasse antes, apenas era bem mais tranquilo não ter o acampamento inteiro atraído por ele como mariposas atraídas pela luz. Quando as mariposas se aproximam demais de um foco forte de luz, ficam encantadas por seu brilho. Claro, ainda tinha vários campistas que olhavam para ele em estado incapazes de desviar os olhos, mas era por menos tempo do que antes. Percy, que estava do lado de Ike Luke na mesa de Hermes, se virou para Luke e gritou por cima do barulho: "Aquelas são as bandeiras." "Sim", respondeu Luke, confirmando com sua cabeça. "Ares e Atena sempre lideram as equipes?" Perguntou Percy um pouco curioso, enquanto olhava para as ditas crianças dos chalés de Ares e Atena. "Nem sempre", disse Luke. "Mas frequentemente. Então, se um outro chalé capturar uma delas, o que vocês fazem? Pintam de novo a bandeira?" perguntou Percy. Luke sorriu ironicamente. "Você vai ver. Primeiro temos de conseguir uma. De que lado nós estamos?" perguntou Ike. Ele tinha sido convidado por Annabeth, mas não era oficial. E fora que ele estava no chalé de Hermes, então, o time que o seu chalé fazer uma aliança, ele tem que segui-los. Bem, era provável que a filha de Atena tivesse feito essa aliança com o chalé de Hermes. Sua pergunta chamou a atenção do filho de Hermes e do filho de Poseidon. Os dois olharam para Ike, vestido com roupas pretas. Ele tinha um rosto curioso. "Fizemos uma aliança temporária com Atena. Esta noite, tiraremos a bandeira de Ares", disse Luke olhando para Ike. Ele sentiu seu coração acelerar inconscientemente. Mas, era só isso. Comparado com antes, era muito melhor. Luke achou que ele tinha ganhado uma certa resistência a Ike, e ele suspirou aliviado em sua mente. Como se tivesse ganhando uma guerra, que ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria perder. As equipes foram anunciadas. Atena tinha feito uma aliança com Apolo e Hermes, os dois chalés maiores. Aparentemente, haviam sido trocados privilégios, horários de chuveiro, escala de deveres, as melhores posições nas atividades, a fim de ganhar apoio. Ares havia se aliado a todos os outros: Dionísio, Deméter, Afrodite e Festo. Pelo que Ike viu e analisou do time inimigo, os filhos de Dionísio eram na verdade bons atletas, mas havia apenas 2 deles. Os filhos de Deméter tinham vantagem com as habilidades da natureza e atividades ao ar livre, mas não eram muito agressivos. Ike balançou a cabeça negativamente. Se a cabine de Ares puder usar os filhos de Deméter e sua habilidade de controlar plantas ao seu favor, eles teriam uma enorme desvantagem. De Afrodite, Ike não precisava se preocupar muito. Ele lidou com eles todos os dias. Talvez alguns deles aproveitem essa oportunidade para sequestrar ele, mas era só isso. Geralmente os campistas do chalé de Afrodite ficavam fora de todas as atividades e checavam seus reflexos no lago, arrumavam o cabelo e fofocavam. Inferno, Silena foi a única que ele viu agora que estava realmente pronta. Ike deu um aceno na direção dela. A filha de Afrodite sorriu com um tom rosa nas bochechas e piscou para ele. Depois que Ike começou a controlar seu charme, ficou muito melhor para Silena. Agora apenas se Ike sorrisse ela seria afetada por sua aparência. Os filhos de Festo eram rudes e eram apenas 4, mas eram grandes e corpulentos por trabalharem na metalurgia o dia todo. Ike apenas deu uma olhada entediado. Ele, é claro, não se preocupou com esses filhos corpulentos. Um tapa dele e esses 4 vão parar do outro lado do acampamento. E finalmente a cabana de Ares e os líderes do time inimigo.
uma dúzia das crianças maiores, mais feias e maldosas que ele já tinha visto. Caso contrário, eles não seriam filhos do deus da guerra. Observe seu aparente sarcasmo. Kiron bateu seu casco no mármore, fazendo todos os campistas ficaram em silêncio. Heróis! Anunciou ele. Vocês conhecem as regras. O riacho é o limite. A floresta inteira está valendo. Todos os itens mágicos são permitidos. A bandeira deve ser ostentada de modo destacado e não deve ter mais de 2 guardas. Os prisioneiros podem ser desarmados, mas não podem ser amarrados ou amordaçados. Não é permitido matar nem aleijar. Servirei como juiz e médico do campo de batalha. Armem-se. No final de suas palavras, ele estendeu as mãos e as mesas subitamente se cobriram de equipamentos. Capacetes, espadas de bronze, lanças, escudos de couro de boi recobertos de metal. Ikki pegou uma espada de bronze simples. Ao invés de usar um capacete, ele pegou um elástico azul do bolso e amarrou seus cabelos em um rabo de cavalo, deixando apenas algumas mechas de cabelo soltas, as 2 principais sendo dos 2 lados do rosto. Ele também colocou um par de luvas pretas feitas de couro fino, ao invés de colocar qualquer tipo de armadura e proteção. Ele era como a obra de arte mais bonita do mundo, um imortal celestial que foi banido para o mundo dos mortais. Mesmo sem o seu charme solto, o coração dos campistas acelerou inconscientemente. Os campistas masculinos que não tinham caído no caminho errado começaram a questionar sua própria sexualidade. As campistas femininas eram variadas. As mais tímidas tinham um rubor no rosto e seu coração batia ferozmente. As mais ousadas tinham olhos brilhando em uma miríade de emoções. Todos no acampamento perceberam que tinha de alguma forma se acostumado com a presença de Ikki. Se eles ficarem vidrados, em apenas alguns segundos eles voltam ao normal. Seu coração aceleraria inconscientemente, embora também, alguns ficavam com um pequeno rubor. Houve uma boa notícia: menos campistas estavam indo para o caminho errado. Isso fez aqueles que estavam lutando contra a tentação do caminho errado a chorarem de alegria. Eles pareciam ter ganhado uma guerra sem chance de vitórias. Percy tinha um escudo do tamanho de uma tabela de basquete da NBA, com um grande caduceu no meio. Esse escudo pesava a quantidade de uma bola de boliche. Ele também parecia que mal conseguia levantá-lo. O filho de Poseidon tinha um capacete, como todos os capacetes do lado de Atena, com exceção de Ikki, já que ele não usava um. O capacete tinha uma pluma de crina de cavalo azul no topo. Ares e seus aliados tinham plumas vermelhas. O próprio Ikki tinha uma bandana azul enrolada em seu braço direito, como uma forma de dizer que ele pertencia também ao time azul. Annabeth gritou: "Time azul, para a frente!" O time azul aplaudiu e sacudiu suas espadas. Logo depois eles seguiram a filha de Atena para a floresta ao sul. O time vermelho gritou insultos para eles enquanto se dirigiam para o norte. Ikki seguiu o time azul calmamente, com olhos calmos e brilhantes. Ele estava um pouco divertido com esse jogo. XXXXXXXX.